Fundo de investimento do agronegócio, os famosos FIAGROS. Vocês já ouviram falar nesse tipo de investimento? Basicamente, os FIAGROS investem no agronegócio aqui no nosso país. E como todos nós sabemos, o agronegócio no Brasil é muito forte. E tem uma bancada em Brasília muito representativa. Então, no vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouco a respeito dessa classe de ativos. Vamos falar um pouco sobre rentabilidade, sobre os segmentos, sobre os riscos e também no final do vídeo eu vou mostrar para vocês quais são os FIAGROS que eu tenho na minha carteira de investimentos. E no final do vídeo de hoje, naquele já conhecido e esperado pós-créditos, eu vou conversar com vocês sobre pontos de melhoria no nosso ambiente de trabalho. O que a gente pode fazer para estar sempre numa evolução contínua no que diz respeito às nossas atividades exercidas no nosso ambiente de trabalho e o nosso relacionamento com aqueles que nos cercam no nosso setor e na nossa empresa de uma maneira geral. Se você está aqui pela primeira vez e não está entendendo nada por que eu dou dicas no final de cada vídeo sobre o mercado de trabalho, é muito simples. Eu entendo que a gente precisa ter uma fonte de renda contínua para que a gente possa fazer a nossa carteira de investimentos sempre crescer. Para isso, a gente precisa estar empregado, a gente precisa ter uma fonte de renda que nos permita fazer com que a nossa carteira evolua e evolua sempre. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu convido você a ficar até o final do vídeo. Eu tenho certeza que a dica de hoje vai ajudar você no seu relacionamento com seus colegas de trabalho e, quem sabe, ajudar você a crescer na sua empresa. Investidor, bora pro vídeo! Hoje eu vou conversar com vocês sobre os famosos FIAGROS. Quem já investe no mercado financeiro há algum tempo e principalmente quem investe em fundos imobiliários, eu tenho certeza que em algum momento já ouviu falar nos FIAGROS. E o que são os FIAGROS? O FIAGRO é uma espécie de fundo imobiliário, mas que investe no agronegócio, ou seja, todos os seus recursos estão voltados para o agronegócio do nosso país, ao contrário dos fundos imobiliários que investem no mercado imobiliário no Brasil. Antes de mais nada, eu queria dizer que nada do que eu disser aqui no vídeo vai ser uma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo imobiliário, inclusive os FIAGROS. Eu apenas estou trazendo aqui informações que ajudem a vocês a tomar decisões e decisões inteligentes. Vou falar a respeito dos riscos ao se investir em FIAGROS, da rentabilidade que está sendo muito interessante nesse momento, mas também é importante dizer que há risco. Todo investimento na renda variável há risco e é importante que a gente saiba quais são para que a gente tome decisões e decisões inteligentes. Como eu já falei anteriormente, os FIAGROS merecem alguns pontos de reflexão. Comparado aos fundos imobiliários, os FIAGROS é uma classe de investimentos recente no mercado financeiro. Então, nós não temos muita base de análise, um tempo longo para a gente poder analisar o desenvolvimento dessa classe de ativos. Diferentemente dos fundos imobiliários, onde nós temos aí fundos imobiliários de muitos anos no mercado financeiro, com uma base de cotista sólida e um patrimônio robusto. Outro ponto importante que eu trago de reflexão é o risco de crédito. Como o investimento ele é feito no agronegócio e o agronegócio é afetado por uma série de variáveis, é importante que a gente fique atento a esse aspecto também. Mas temos pontos muito interessantes quando se trata do investimento em FIAGROS. E o principal deles, sem sombra de dúvida, é o rendimento. Se a gente parar para analisar o dividend yield dos principais FIAGROS listados na Bolsa de Valores, a gente vai ver que a maioria deles tem uma performance muito mais alta do que o dos fundos imobiliários, inclusive os fundos imobiliários de papel. Nós temos dividend yield aí de alguns FIAGROS pagando 14, 15, 17, 19% ao ano. É claro, todo dividend yield muito alto traz consigo atrelado uma classe de risco maior. Por isso é fundamental que a gente busque por conhecimento para a gente poder fazer decisões seguras e que a gente não invista o nosso patrimônio num segmento que a gente não tenha certeza se vai trazer mais benefício do que prejuízo para a nossa carteira de investimentos.
Outro aspecto muito positivo ao se investir nos FIAGROS é que é um mercado que está em plena ascensão. Então, se a gente estabelecer posição nesse momento, a possibilidade do nosso patrimônio crescer, ela é muito grande. É só a gente analisar a base patrimonial e o número de cotistas dos principais FIAGROS. A gente vai observar que nós temos FIAGROS aí com patrimônio já de 2 bi. Isso é patrimônio de fundo imobiliário já consolidado no mercado. Então é exatamente por isso que a gente pode concluir que esse mercado está crescendo e está crescendo de uma maneira muito rápida. E nós já sabemos que no mercado financeiro, quanto antes a gente estabelecer posição numa classe de ativos que está em plena ascensão, a possibilidade do nosso patrimônio crescer e crescer de maneira mais rápida é muito grande. Agora eu vou mostrar para vocês quais são os FIAGROS que eu tenho na minha carteira. Quando eu mostrei o vídeo que eu abri a minha carteira de investimentos para vocês, eu mostrei que eu tinha 15 fundos de investimento, 13 fundos imobiliários e 2 FIAGROS. Eu já estou aqui logado na plataforma do Investidor 10 e eu vou mostrar para vocês aqui quais são os FIAGROS que eu tenho. Tá vendo? Eu venho aqui, ó, em fundos imobiliários, porque como eu tinha dito no vídeo onde eu abri a minha carteira para vocês, o Investidor 10 considera os FIAGROS como fundos imobiliários também. Eu costumo dizer que os FIAGROS são parentes muito próximos dos fundos imobiliários, porque a dinâmica de investimento é muito parecida com a dos fundos imobiliários. E é por isso também que o Investidor 10 considera como a mesma classe de ativo. Eu estou aqui, ó, tá vendo? Eu tenho o KNCA11 e tenho o RZAG. Eu vou iniciar aqui com o RZAG, tá vendo? Como a gente pode observar aqui, através da plataforma do Investidor 10, a cota hoje está sendo negociada a R$ 9,72. Olha o dividend yield que está sendo pago nos últimos 12 meses pelo RZAG. 15,28% ao ano. É um dividend yield realmente muito alto. Isso dá mais de 1% ao mês, livre de imposto de renda. O P sobre VP está em 1,02. A liquidez diária também está muito boa, mais de 2 milhões de negociações por dia. E olha a valorização desse fundo nos últimos 12 meses, 12,89. Realmente uma ótima valorização. Aqui a gente pode ver o valor da cota ao longo do tempo. O Investidor 10 está cadastrado aqui para os últimos 5 anos, né, configurado. Só que como eu te falei, como eu falei para vocês, o fundo de investimento do agronegócio não é um mercado muito antigo, né? É um mercado relativamente recente. Então ele está puxando aqui de 2021 até a data atual. A gente descendo aqui, ele tem algumas informações a respeito do fundo, número de cotistas, cotas emitidas, a gente pode ver aqui, ó, valor patrimonial por cota, 9,53. A gente pode ver aqui o valor patrimonial do fundo, 648 milhões. Se a gente descer aqui, a plataforma traz para a gente outras informações, tá vendo? O valor patrimonial, como eu já falei, o valor por cota também. Vamos descendo aqui. Aqui tem uma informação interessante que a gente pode verificar ao longo do tempo a rentabilidade em comparado aos outros índices, tá vendo? E isso é uma métrica muito interessante também da gente avaliar. Se eu continuar descendo aqui, o Investidor 10 ele traz essa informação que também é interessante. Se a gente tivesse investido R$ 1.000, quanto a gente teria atualmente? Aqui ele bota 5 anos, mas o fundo não tem tudo isso, então ele está pegando do IPO para cá. Então, se a gente tivesse investido R$ 1.000, a gente teria atualmente R$ 1.300. E da mesma forma ele fala, se você tivesse investido no IPCA, se você tivesse investido no INDIV, no CDI, no Ibovespa, no IFIX e no IVVB11, que, como eu falei para vocês, eu tenho IVVB11 na minha carteira de investimentos, que é uma forma que eu achei de dolarizar minha carteira. Bom, deixa eu pular aqui para o relatório gerencial do fundo, para eu trazer para vocês aqui o que o relatório gerencial fala a respeito do RZAG. O RZAG, ele investe na sua grande maioria em soja.
a gente pode observar aqui esse gráfico, ó, o portfólio está dizendo aqui o seguinte, ó, 51% dos investimentos do RZAG é através de soja. Aí tem um pouquinho aqui em milho, algodão, semente de soja, enfim. Mas o alvo majoritário do fundo é soja, né? Mais da metade do valor aplicado aqui do fundo é em soja. Por que eu estou trazendo para vocês aqui o relatório gerencial do fundo? É claro que todo investidor ele precisa saber aonde encontrar o relatório gerencial de qualquer ativo de investimento, principalmente quando se trata de fundos imobiliários, fundos do agronegócio, para você entender o que está acontecendo com o fundo, para você ler as informações gerenciais do fundo. Aqui ó, a gente pode ver as CRAs, quais são os devedores do fundo, isso aqui é uma informação importante de a gente acompanhar, quais são os clientes desse fundo imobiliário. Se vocês não sabem o que é uma CRA, CRA significa Certificado de Recebível do Agronegócio. É exatamente através dessa CRA que o fundo controla o que os devedores têm atrelados ao contrato. Então a gente pode observar aqui, ó, esses são os clientes, né, do fundo. CDI mais uma taxa, tá vendo? Cada contrato ele tem uma especificação diferente. E é importante a gente entender como funciona a dinâmica de um fundo, né, de investimento, para a gente saber os riscos e os benefícios que a gente vai ter quando a gente decide investir nessa classe de ativos. Beleza? Agora eu vou passar aqui o relatório gerencial do meu outro fundo de investimento, que é o KNCA11, que também é um fundo de investimento atrelado ao agronegócio. A gente pode ver aqui que a dinâmica de investimento do KNCA11 é diferente do RZAG. Isso foi uma coisa que eu escolhi fazer, já que eu ia investir no agronegócio, eu entendia que eu devia diversificar. Eu decidi ter dois fiagros na minha carteira, então eu não queria que eles tivessem o mesmo objetivo final, ou seja, se eu escolhi um fundo, um fiagro atrelado à soja, o meu outro fiagro eu busquei por um outro tipo de insumo, para que se houver alguma crise no país a respeito da soja, eu não tenha um prejuízo muito grande na minha carteira de investimentos. Então, como eu escolhi o RZAG e o RZAG, mais de 50% dele investe em soja, eu fui e optei pelo KNCA11, porque o investimento do KNCA11 de forma majoritária está em cima do açúcar e do etanol, como a gente pode ver aqui na alocação por setor aqui do fundo, tá vendo? Outros 5,6%, hortifruti 4,3%, indústria alimentícia 5,5%, celulose 5%, proteína animal 8%, produção de insumos 13,2% e açúcar e etanol 30%, 30,6%. O que me chamou a atenção do KNCA11 é essa diversificação no portfólio dele de investimentos, ou seja, é um fundo do agronegócio que investe em vários segmentos diferentes, um portfólio bem diversificado, e isso eu achei muito interessante. Os indexadores do KNCA11 é CDI e IPCA, majoritariamente o CDI, né? 72,7% indexado ao CDI, 24,7% indexado ao IPCA e tem aqui um chorinho de Selic, né? 2,5%. Mas também tem diversificação no que diz respeito a indexador e isso é bem interessante. Aqui a gente pode ver a diversificação da carteira, tá vendo? Tem CRA, tem LCI e tem o valor em caixa também, o que é muito bom quando diz respeito a fundo de investimentos. Tá vendo? Majoritariamente são CRAs, assim como o RZAG. Aí a gente pode ver aqui quais são os clientes, tá vendo? Agropecuária Chilo, usina de Itamaraty, Cepera, Nativa, enfim. O fundo tem diversos clientes e uma carteira de investimentos sólida,
Também os clientes são importantes a gente analisar para a gente saber se são boas empresas que o fundo tem atrelado aos seus negócios. É muito importante, meus amigos, que vocês aprendam e desenvolvam conhecimento ao ler um relatório gerencial, porque no relatório gerencial o fundo de investimento traz informações e informações importantes. Então, para a gente, como investidor, é fundamental que a gente saiba buscar o relatório gerencial e fazer a leitura dos tópicos que a gente considera mais importantes. Olha aqui a base patrimonial do fundo: 2,23 bilhões. É um fundo bastante robusto comparado a fundos imobiliários já consolidados no mercado, então tem um valor patrimonial muito interessante, um número de cotistas também bastante relevante, 53 mil cotistas. Aqui está o valor patrimonial, o valor que ele está sendo vendido no mercado atualmente, o P sobre VP dele está acima de 1, como a gente pode observar aqui. A média de liquidez diária, mais de 3 milhões de negociações por dia. O que isso significa? É importante que a gente escolha um FIAGRO, né? Eu estou com um fundo imobiliário na cabeça porque o FIAGRO é praticamente um fundo imobiliário, só que investe no agronegócio. É importante que a gente escolha por um FIAGRO que tenha uma boa liquidez, porque se você precisar, por algum motivo, negociar esse FIAGRO, você não vai ter dificuldade ao disponibilizar que ele seja vendido. Então, a liquidez diária é uma métrica muito interessante da gente avaliar. Se a gente voltar aqui para o investidor 10, a gente vai ver as informações que a gente já viu lá no relatório gerencial, tá vendo? A cotação dele, né, ele está sendo vendido atualmente por R$ 105,68. O dividend yield dele muito alto também, mais de 1% ao mês, 14,44% de dividend yield. É uma rentabilidade muito boa, ele está um pouco acima do valor patrimonial, 1,02%. A liquidez diária aqui no investidor 10 está um pouco mais baixa, né? Mas aí tem que ver quando que foi emitido aquele relatório gerencial, porque como a gente sabe, a renda variável ela oscila e o relatório gerencial ele não é emitido todos os meses. Cada fundo de investimento tem uma dinâmica com relação da emissão do relatório gerencial. Então, essa informação do relatório gerencial com relação à liquidez diária foi a informação na data da confecção do relatório. E o investidor 10 está trazendo uma informação mais atualizada. A valorização nos últimos 12 meses, está vendo aqui, 15,23. É um fundo imobiliário que vem crescendo muito o valor da cota ao longo dos anos, né? Ele é um fundo administrado pela Quineia, que é uma ótima administradora, muito conhecida no mercado de fundos imobiliários também. Aqui, aquele gráfico que a gente pode fazer um comparativo com relação a outra classe de rentabilidade, tá vendo? A gente pode aqui acrescentar o que a gente quiser, que a ferramenta vai fazendo a comparação. E aqui aquela outra comparação que a gente tinha feito também com a RZAG, o KNCA 11, se a gente tivesse investido R$1.000 desde o seu IPO, a gente teria 1.300, muito parecido com a RZAG, né? Aí aqui compara com o IPCA, com o IDIV, com o CDI, os principais índices aí de rentabilidade. É importante ressaltar mais uma vez que nada dito aqui nesse vídeo é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum ativo imobiliário. É importante que vocês tenham um entendimento que vocês devem buscar por conhecimento para que vocês tomem as próprias decisões. Eu queria aproveitar e pedir que vocês dissessem aqui nos comentários se vocês investem em FIAGROS, quais são os FIAGROS que vocês têm na carteira, se vocês gostam dessa classe de ativo, e para a gente trocar informações aqui a respeito desse segmento de investimento que a gente tem considerado como um segmento muito interessante no mercado financeiro. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal, ative o sininho, assistam os vídeos. Vamos juntos em busca daquela nossa tão sonhada independência financeira. E é como eu sempre digo, é fundamental que a gente busque sempre pelo crescimento e pelo conhecimento, porque o que realmente liberta, a única coisa que nos liberta de fato, é o conhecimento. Obrigado por ter assistido ao vídeo até aqui e até o nosso próximo encontro. Tchau! E hoje eu vou conversar com você sobre as importâncias da gente reconhecer os pontos de melhoria em nós
para que a gente continue evoluindo sempre, tanto no nosso relacionamento com os nossos colegas de trabalho, quanto de cargo e de função na empresa que a gente trabalha. É importante dizer que todos nós temos pontos a melhorar. Por quê? Porque somos seres humanos e somos únicos. Cada pessoa tem pontos fortes e pontos não tão bem desenvolvidos assim. E é preciso que a gente aprimore os pontos fortes e que a gente ataque de maneira incisiva os pontos falhos, para que a gente possa sempre melhorar o nosso relacionamento com nossos colegas de trabalho e crescer sempre na empresa que a gente está trabalhando. Então é importante que você reconheça aquilo que você precisa mudar. Fique atento aos feedbacks, não dê as costas quando uma pessoa, seja o seu líder ou um colega de trabalho, um par, diga a você que você tem alguma deficiência. Escute com atenção que tipo de deficiência é essa, para que você possa atacar esse ponto fraco e que ele deixe de ser uma vulnerabilidade para você. Fique à vontade para tirar dúvidas e pedir sugestões do que você pode fazer para melhorar como funcionário e como ser humano. Ficando disponível para receber feedbacks bons e ruins, vai te ajudar a evoluir como funcionário, vai te ajudar a evoluir no seu relacionamento com seus colegas de trabalho e na vida como um todo. Vai transformar você num ser humano melhor. E essa atitude pode trazer para a sua família um crescimento familiar, um bom relacionamento com os que te cercam, seja no teu ambiente profissional, seja com a sua família ou com seus vizinhos, enfim. Fique atento aos seus pontos de melhoria. Não dê as costas para aquelas pessoas que estão tentando te dar um feedback com o objetivo de fazer com que você cresça e evolua sempre. Eu espero ter ajudado vocês com essas dicas e até o nosso próximo encontro. Tchau!